Olá pessoal, vamos iniciar mais uma lição sobre ética. Hoje com uma temática muito especial, com uma temática absolutamente central no âmbito da filosofia e no âmbito inclusive de outras ciências humanas e sociais, de outras áreas das ciências humanas e sociais. Aliás, a reflexão sobre ética e também sobre o seu ramo em termos de ética aplicada ou então de filosofia política perpassa a constituição das diferentes ciências humanas e sociais e, aliás, como nós estamos vendo em torno das discussões sobre a pandemia do coronavírus e a vacinação em massa, inclusive a produção da vacina, há uma própria politização desnecessária, em muitos aspectos inconcebível, dada a quantidade de pessoas que está morrendo por falta dessa vacina e de infraestrutura pública, em muitos casos, no contexto da própria ciência, diga-se de passagem, o que é muito interessante. Mas, enfim, nós vamos refletir hoje sobre uma lição de ética que, como eu disse, eu considero fundamental, e em outros momentos, em outros vídeos, nós podemos fazer essa correlação entre ética, política, ciência e em que medida de fato se trata de uma reflexão ética ou não. Vocês viram, nós já tivemos 2 lições sobre ética, aliás, na primeira lição, e aliás, a lição mais básica de todos, quando nós refletimos, mais básica de todas, quando nós refletimos sobre ética, filosofia política, ética aplicada, diz respeito à relação socialização-subjetivação, ou seja, o fato de que os indivíduos emergem em um contexto coletivo, intersubjetivo, marcado por tradições comuns, por práticas, valores, símbolos, instituições vinculantes e, ao mesmo tempo, por outros sujeitos, no caso, outros sujeitos morais, por outras subjetividades. E, no sentido contrário, então, a socialização é marcada exatamente por essa pluralidade em interação ao longo do tempo, e interação não significa apenas relação pacífica, mas relação tensa, contradição, negociação, síntese, mais conflito, mais negociação, mais síntese, etc. Então, socialização, subjetivação, o indivíduo se dá em uma comunidade humana. Essa comunidade humana é marcada por uma inter-relação entre indivíduos, é o ponto central da ética, porque se só houvesse um ser humano, não haveria exatamente possibilidade de reflexão ética, uma vez que ela surge a partir de uma pluralidade em conflito, em necessidade de acordo, em inter-relação. E da mesma forma, se houvesse uma sociedade sem indivíduos, o que seria praticamente impensável, tanto quanto a ideia de um indivíduo só, no caso, nós simplesmente não teríamos os sujeitos morais desde os quais efetivamente a reflexão ética e a dinamização política da sociedade, a transformação cultural da sociedade aconteceria ao longo do tempo, ok? É por isso que quando nós falamos em ética, ética aplicada e filosofia política, repito mais uma vez, nós nos referimos a uma pluralidade em inter-relação, ok? Esse é o núcleo estruturante e o ponto de partida da reflexão ética. A segunda lição sobre ética, que também nós já podemos apreciar aqui no canal, diz respeito à indefinição, a indeterminação humanas, a abertura humana. Os seres humanos são indeterminados, possuem abertura e indefinição, ou seja, eles não nascem prontos, eles não nascem definidos em termos morais ou em termos imorais, pensando no contexto, na questão da moralidade própria a cada comunidade humana. Seres humanos, repito, não nascem prontos, eles nascem com potencialidade moral, potencialidade normativa, inclusive, se nós formos pensar, com potencialidade intelectual, as quais serão exatamente atualizadas no dia a dia da sociedade onde ele se encontra, nas relações recíprocas, no contexto familiar e, finalmente, desde os recursos e os valores e as práticas que essa mesma sociedade na qual esses indivíduos emergem oferecem a cada um deles, oferecem a todos eles. Portanto, primeira lição, socialização, subjetivação. Segunda lição, abertura, indeterminação e indefinição humanas. Vejam que nesse caso, inclusive, tanto quanto no primeiro, o fato de que nós não nascemos determinados, como, por exemplo, seres instintivos, meramente corpos fisiológicos genéticos, ou espécies fisiológico-genéticas, pura e simplesmente, diz respeito, significa, no caso, que a biologia não define cultura, que a biologia não define antropologia, ok? Temos corpos biológicos, temos uma condição fisiológico-genética, mas isso não define ética, não define ação humana ao longo do tempo, não define desenvolvimento humano no âmbito normativo, no âmbito simbólico, no âmbito cultural, que diz respeito então a uma outra área. Então é só por isso, no caso, de que nós não somos determinados pela biologia, mas sim somos seres abertos, indeterminados, indefinidos, que se constroem na socialização, ao mesmo tempo em que produzimos e reproduzimos socialização. É só por isso
que efetivamente há ética e que há filosofia política, ou mesmo que há ética aplicada, e que há todo esse conjunto, porque esse é o ponto importante, há todo esse conjunto social, antropológico, institucional, desde o qual efetivamente a formação humana nas suas múltiplas perspectivas acontece e é dinamizada ao longo do tempo, ok? Pois muito bem, dito tudo isso, a nossa terceira lição de ética diz respeito à questão da consciência ou da autoconsciência. Isto é, só onde há personalidade moral, só onde há sujeito moral, há efetivamente a possibilidade de se falar em justificação ética, em responsabilização ética, porque de fato a questão-chave é essa. É necessário um sujeito moral reflexivo, consciente de si, dominando as suas potencialidades internas, a sua personalidade, digamos assim, para que efetivamente se possa responder pelos atos morais e então negociar, interrelacionar-se com outras pessoas, ok? Isso é muito importante. A autoconsciência, o sujeito autoconsciente é o vetor fundamental da ação ética, porque ele é efetivamente o sujeito que age. Ele é o sujeito que, em inter-relação com outras autoconsciências, com outros sujeitos autoconscientes, de fato vai problematizar ou vai reproduzir os códigos, os valores, as práticas já vigentes numa sociedade. Lembrem que nós emergimos numa sociedade e, por conseguinte, há já valores, práticas, símbolos, instituições vinculantes, desde as quais, efetivamente, cada autoconsciência e todas as autoconsciências vão se formar e vão se reproduzir e se relacionar ao longo do tempo e, nesse caso, debater, dialogar, brigar, consensuar em torno a valores, a símbolos, a práticas intersubjetivamente vinculantes. Vocês vejam que é uma consequência natural essa perspectiva da autoconsciência ou da consciência e, portanto, essa vida entre uma coletividade de sujeitos autoconscientes é uma perspectiva natural, como eu dizia, dos eixos socialização, subjetivação e o outro, e no caso dessa condição aberta, indeterminada e indefinida do sujeito humano, dos sujeitos humanos, na medida em que eles não são pura e simplesmente corpos fisiológicos genéticos, mas não são, portanto, determinados pura e simplesmente, não são determinados diretamente pela biologia. Então, o que é o sujeito autoconsciente? É aquele sujeito que tem uma personalidade, que tem uma pessoalidade que é própria, que tem uma singularidade identitária. Vamos pensar que eu, sujeito leno, relativamente a outros sujeitos sociais e, portanto, a outros sujeitos morais. Por sua vez, esses outros sujeitos morais são autoconsciências ou são consciências identitárias relativamente a uma singularidade normativa, simbólica, consciencial, desde a qual nós nos relacionamos reciprocamente, ou, antes de tudo, desde a qual o mundo social é significado a partir dessa particularidade, digamos assim. Então, é a autoconsciência que efetivamente funda moralidade comum, ou permite essa moralidade comum, porque na medida em que os sujeitos têm uma identidade pessoal reflexiva, na medida em que eles sabem de si e, portanto, se sabem como inseridos em um meio, frente a outras autoconsciências, eles são chamados à responsabilidade pelas suas ações. Nesse caso, nós não temos apenas o fato de que a sociedade coloca padrões objetivos. A sociedade é uma estrutura objetiva no âmbito das suas instituições, dos seus valores comuns, da sua cultura de fundo, desde a qual nós não só nos subjetivamos, mas nos relacionamos reciprocamente. Mas essa sociedade ela não acontece por acaso e não acontece fora dessa perspectiva de um surgimento e de um desenvolvimento da autoconsciência ou da consciência de si, ok? De uma noção de subjetivação, de uma condição de desenvolvimento de pessoalidade, de identidade pessoal, simbólica, consciencial, a partir da qual, então, esses mesmos sujeitos, assumindo-a e assumindo-se enquanto identidades singulares, vão se relacionar uns com os outros e assumir e, no caso, dinamizar os valores, as práticas, os símbolos, as instituições intersubjetivamente vinculantes. Como eu disse, é a partir dessa condição de uma subjetividade moral, ou seja, de um sujeito dotado de autoconsciência em relação à sua identidade pessoal e a sua inserção em um meio coletivo de instituições, práticas, valores e outros sujeitos, é a partir dessa perspectiva da autoconsciência que, de fato,
nós podemos entender todos os arcabouços, e eu vejo, eu repito essa afirmação, todas as formas sociais e institucionais existentes em qualquer momento histórico, nas suas atribuições de direitos e deveres, nas suas atribuições de condições simétricas ou assimétricas e de penas respectivas para os crimes. Enfim, vocês vejam, nós não somos determinados de modo exterior no que diz respeito às nossas ações pura e simplesmente. A autoconsciência pressupõe sempre essa resposta individual, portanto, essa resposta interior dentro de um contexto de responsabilidades coletivas. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, o Código de Hammurabi ou os 10 Mandamentos cristãos em torno ao não matar e, consequentemente, as penas recíprocas, vocês vão perceber que se pressupõe aqui que os indivíduos têm opção de escolha. Eles são capazes de compreender-se enquanto sujeitos responsáveis por suas ações e enquanto sujeitos que, na verdade, estão inseridos em um meio coletivo, intersubjetivo, do qual eles não são meros autômatos, do qual eles não são meros instrumentos, mas exatamente sujeitos conscientes, sujeitos de vontade, sujeitos de ação, sujeitos de inteligência e, exatamente enquanto sujeitos de vontade, de ação, de inteligência, capazes de refletir e direcionar a sua ação para este ou para aquele caminho e, por conseguinte, serem responsabilizados pelos demais e pelas instituições fundadoras da coletividade na qual eles estão efetivamente inseridos. Portanto, terceira lição fundamental de ética: autoconsciência, consciência de si, que gera exatamente um sujeito capaz de se perceber enquanto possuindo uma identidade pessoal específica, singular, e ao mesmo tempo, enquanto estando inserido em um meio social, em um meio institucional e em uma coletividade de outras subjetividades, aproximadas em alguns aspectos, diferenciadas em outro, e portanto, consciente de toda essa situação em termos de inserção social, de estar junto com outros, um sujeito moral consciente, reflexivo, capaz de escolher ações, de escolher caminhos, de decidir por si qual o direcionamento a tomar frente aos demais e exatamente frente às instituições. E é a partir disso, ou seja, da pressuposição dessa autoconsciência, que nós temos então um sujeito moral, ou se nós pensarmos hoje na democracia, um sujeito jurídico que será responsabilizado pelas suas escolhas. O sujeito escolhe assumir a corrupção. Ele não foi simplesmente obrigado, mesmo que há um efeito manada aqui. Se nós pensarmos, por exemplo, de modo breve, no exemplo dos julgamentos de Nuremberg em relação a autoridades nazistas e os crimes contra a humanidade em relação ao genocídio judaico, por exemplo. Então vocês vejam que muitos deles argumentaram que simplesmente cumpriram ordens superiores ou que eram engrenagens de um sistema amplo que eles não tinham como recusar, como desobedecer. Então vocês vejam, é a ideia de que não tinham responsabilidade moral, não tinham autoconsciência e, em última instância, não tinham condições de uma ação autônoma, ou pelo menos de que aqui a ação autônoma, autoconsciente, poderia ser minada. Então vocês vejam, é uma resposta equivocada, e não por acaso foram condenados e, na sua maior parte, enforcados ou presos por longos anos. É uma resposta equivocada, enfim, porque de fato, como já diz o Sartre, nós em qualquer momento, e essa é a condição ontogenética da justificação moral, temos liberdade absoluta de escolha para este ou para aquele caminho, relativamente a este ou aquele valor, a esta ou aquela prática, ok? E nesse sentido, o fato de escolher tornar-se nazista, ou tornar-se nazista, ser nazista e matar judeus, por exemplo, não foi simplesmente um exercício autômato ou instrumental. Não foi, repito, para não causar nenhum problema aqui, um exercício autômato, um exercício instintivo, uma determinação desde fora com caráter absoluto. Foi uma escolha moral que, por consequência, teve exatamente consequências jurídicas, ok? Então, a autoconsciência ou a consciência moral como um dos núcleos fundamentais da ação moral, da ação ética, da reflexão ética, na medida em que leva não só a responsabilidade moral, mas a todo um conjunto de instituições, práticas, valores, símbolos e comportamentos em comum que efetivamente podem ser reflexivizados e podem ser impostos aos sujeitos, e da mesma forma esses sujeitos os têm como escora desde a qual agem no cotidiano, ok? Até a próxima!